Boa noite. Quem está feliz faz barulho para Jesus aí. Aleluia, glória a Deus. Já cumprimentou os outros casais maravilhosos que estão aí ao redor? Já cumprimentou? Você veio de casal, né? Quem veio solo, daqui a pouco eu vou chamar todo mundo que veio solo aqui e é solteiro, tá? Pra gente fazer propaganda, pra ver se... Não se envergonhe se você veio solteiro no culto de casal. Outro dia, a última vez que eu ministrei aqui com a Érica, tinha uma moça que falou: meu Deus, primeira vez que eu decidi vir na igreja, separada, toda zoada, eu decidi, hoje eu vou lá, ouvir Jesus, chegou lá, tinha que virar pro marido uma hora lá, então hoje eu não vou fazer, para ninguém ficar constrangido. Mas aí, graças a Deus, essa irmã já está com o marido aqui, louvado seja o nome do Senhor, amém, gente? Tá vendo? Então tem milagre para acontecer na sua vida aí, amém? Amém? Gente, que alegria estar aqui com vocês, que felicidade de verdade. Minha esposa gostaria de estar aqui, mas você sabe como é que é, né? Alguém cuida dos filhos, para alguém fazer a missão, daqui a pouco alguém cuida dos filhos, para a mulher vir fazer a missão. Mas daqui 30 dias eu venho com a família toda, a gente vai passar um tempo aí no Brasil, por aqui, vai ser maravilhoso, amém? E meus amigos, que tempo bom esse retorno do nosso culto de casais. Nós temos pastores, novos pastores que vão liderar esse culto, amém? Liderar esse ministério. Você está feliz, gente? Já já a gente vai orar com eles aqui. Mas antes, eu quero te dar um presente. Fala para o seu vizinho, tem presente hoje. Vou te dar uma aula que eu gostaria de ter recebido aos 19 anos de idade. Eu me casei aos 19 anos de idade. E eu me separei 6 vezes. E eu me casei 3 vezes com a mesma mulher. Toda essa bagunça aí com a mesma pessoa. Aleluia, amém? Pode falar aleluia? Isso é milagre de Deus. E também Deus me usou para ordenar minha sogra diaconisa. Então Pedro levou a sogra para ser curada e eu levei a sogra para ser diaconisa. Então eu entendi que Deus tem me feito um homem de Deus quando Deus deu destino até para minha sogra, amém? Amém, gente? Mas como eu sofri para ter um casamento abençoado, como eu sofri para ter uma família abençoada. Eu tenho certeza que eu sou bem-sucedido, não é por uma questão financeira, não é pelo lugar que eu moro, mas eu sou bem-sucedido que eu estava entrando no avião, essa hora, ontem eu estava entrando no avião para vir para cá, e na hora que eu entrei chegou te mostro, talvez dê para ver de longe, chegou um WhatsApp para mim, e me deixou muito feliz. Foi uma mensagem aqui da minha filha, tem 29 anos, faz 30 agora. Ela mandou aqui e mandou no nosso grupo de pastores, que eu, minha esposa, ela e o marido cuidamos lá em Orlando. Aí ela mandou mais outro texto aqui. Esse foi maior. E tudo isso aqui é: pai, eu gostaria de uma sugestão. Riqueza para mim é se você tem um filho de 29 anos e ele vem até você te pedir uma sugestão. Se ele vem até você pedir um conselho, você vai descobrir que você é rico se os seus filhos emancipados, casados ou solteiros que já foram embora voltam para a sua vida por amizade. Quando essa mesma minha filha tinha se casado, uns 17 dias depois do casamento, ela me aparece em casa com umas comidinhas, umas bebidinhas. Eles apertam a campainha. Eu falei: que é isso? A gente veio ter uma comunhão com vocês. Nesse dia eu falei: cara, ganhei na Mega Sena. Eu sou rico. E talvez você fala: Leandro, mas eu também sou. E por que você acha que isso é riqueza? Porque ela nasceu, eu tinha 17 anos. E quando ela nasceu, eu enrolei um negócio desse tamanho e dei para a mãe dela fumar para a gente celebrar. Vamos fumar então, vamos fazer um tributo a Bob Marley para celebrar.
drogado, totalmente desorientado. Daqui a pouco eu casei porque tinha que casar, mas eu também amava ela, senão ninguém ia me amarrar. Mas eu gostaria de ter tido essa mesa que nós vamos ter agora. Vocês estão prontos? Então eu não vou falar o que você está com vontade, não vou falar o que eu quero, vou falar o que você precisa. Está pronto? Depois não vem chorar, que aqui não é David Leonardo, aqui é o Lelê Barreto, amém? Se quiser carinho, vai ver o David, que é uma benção. Às vezes, um dia eu já liguei para ele: ô David, pode orar para mim, eu estava precisando de uma oração fofa. Liguei para ele: ora para mim, mano. Sabe o que ele fez? Ele desligou o telefone, daqui a pouco ele ligou depois de uns minutos. Orei, pronto. Então eu recebi o que eu queria. Eu queria uma oração, mas ele foi orar, ele orou por mim. Então nem sempre, repete comigo, nem sempre a gente recebe o que a gente quer, mas sempre a gente recebe, vamos lá, aquilo que a gente precisa. Amém? Então eu vou te respeitar muito, vou te amar muito. Me permita, não tenho idade para ser pai de todo mundo aqui, mas me permita ser paternal com você. Me permita te dar uma mesa e te levar por meio da palavra de Deus e da neurociência para um entendimento que você precisa identificar questões na sua vida, no seu casamento e família, e uma vez que Deus mostra, Deus te ajuda a evoluir no Espírito Santo. Amém? Você está pronto? 3 níveis de governo geracional. Pai, no nome de Jesus, venha sobre cada homem, cada mulher, cada pessoa que está na internet, sobre cada vida, pelo poder do nome de Jesus. Habilita o nosso entendimento, Deus, como terra fértil para receber sua palavra, e que ela caia nos nossos corações como terra boa, e que ela não dê 30 por 1 nem 60, mas 100 por 1, recalcado, sacudido e transbordante. No nome de Jesus nós queremos viver uma família mais funcional, mais bem estruturada, mais espiritualizada. Nós queremos viver um propósito, Pai, aqui na terra como no céu, não só como evangélicos, não só como crentes, não só na igreja, mas no nosso casamento, na nossa casa, na nossa família, na nossa mesa, cama e banho, onde quer que a gente esteja como família, venha nos prosperar e nos abençoar através dessa palavra, em nome de Jesus, amém. Gálatas 4, verso 1, o texto diz assim: o herdeiro, enquanto menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, ou seja, dono de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Gente, todo mundo antes de ficar maduro é criança. Todo mundo antes de poder ensinar precisa aprender. Todo mundo antes de falar e liderar deveria sentar e ser liderado. E não importa a sua idade, às vezes a gente acredita, eu fiz 40 e eu faço 47 agora em agosto, estou começando a me sentir um rapazinho maduro. Eu não sou muito empolgado, então eu olho para a Érica, às vezes a minha esposa, e falo assim: amor, a gente está começando a ficar um casal, começando a ficar bom, né? Ela dá risada, que nós sabemos quantas lutas nós passamos. Mas uma verdade é que a sua idade não define a sua maturidade. Ô gente, não tem uns velhos pedófilos? Que maturidade de Satanás que é essa? É zero maturidade. O cara pode ter 70 anos, está preso num corpo de um animal tarado. Vamos lá, é zero maturidade. Várias disfunções mentais, cheias de saramondengo. Tô maluco, gente? Agora olha que lindo. Eu posso ser herdeiro de tudo, mas enquanto eu sou criança eu preciso de cuidadores, de líderes. Você pode ter se convertido a Cristo aos 30 anos de idade, agora está com 31. Não significa que você é maduro no cristianismo, na fé, na palavra. Tem que amadurecer, corre a corrida proposta pelo Senhor. Existem práticas de devoção, ler a palavra de Deus, jejuns, orações, buscar tempo com Deus, buscar liderança, buscar um tutor, fazer parte de um GC, ter um pastor, ter alguém que te discipula, alguém que te treina.
Houve um tempo que você ia para a igreja para ter 22 cultos na semana. Nossa igreja tenta fazer o menor número de cultos possível e esparramar o maior número de grupos possível pela cidade, para que as pessoas tenham tempo de mesa, qualidade de discipulado e vida na vida, amém? É um propósito que a gente não inventou. A igreja que Jesus fundou, a igreja lá em Atos, ela se reunia no templo e nas casas. Então é por isso que a gente faz assim. Agora, o início da vida é: eu posso ser herdeiro, mas eu ainda sou menino. E o fim da vida é se tornar desnecessário. Quantas pessoas maduras aqui já estão prontos para ser completamente desnecessário? Tem gente que envelhece e não quer ser desnecessário nem a pau. Tem vó que nunca ensina a receita do pudim, para a galera não parar de ir na casa dela do domingo. Safadinha, vovó. Pode ser boazinha, bonitinha, mas tem que transferir. Da senhora bate as botas aí e nunca mais a gente come pudim. Eu tenho que fugir para a casa de uma das minhas tias Aguiar para eu comer a carne que o meu avô fazia, porque meu avô não ensinou ninguém, mas ela era curiosa, ela enfiou a cara lá e aprendeu, só ela sabe. Então é o seguinte: me tornar um pastor desnecessário na vida dos nossos pastores significa maturidade pastoral. Um dia eu discipulava o Leozinho, agora ele é o pastor. Um dia discipulava o Brunão, ele pregou domingo, agora ele nem precisa do discipulado. E a cadeira que era dele já é de outra pessoa. Quando você não pensa em liberar os seus filhos para que você cuide dos próximos ou cuide dos seus netos, você está querendo ser dono dos seus filhos. E tem gente que tenta ser dono do filho porque nunca foi dono do marido, porque nunca foi dono da esposa. Você nunca viu uma mulher mal sucedida no casamento que se casa com o seu filho emocionalmente, o bichinho tem 40 anos, é adolescente, está querendo vir no Influa? Se uma menina chegar nele: oi, vamos comer alguma coisa? Mamãe, Patrick, Lula Molusco, mamãe, posso ir? Cara, são pessoas sequestradas de si mesmo. Gente, eu não estou falando bobeira. A idiotocracia tomou o mundo. Já parou para pensar? Os caras mais ricos da nação hoje são idiotas. Houve um dia que o padrão de rico no Brasil era Abílio Diniz. Quantos idiotas você conhece ultramilionário fazendo isso no TikTok? A idiotização da humanidade está pagando melhor do que a alfabetização, do que a universidade. Vamos lá, gente, estou maluco? Falei que eu estava que estava, eu falei. Efésios 4,13 é o versículo que eu persigo em todas as áreas da minha vida, mas é só essa primeira parte: até que todos cheguemos. O 12 diz assim: Deus fez um para apóstolos, outros para mestres, outros para profetas, outros para evangelistas e pastores, até que todos alcancemos. Então, até que todos você vai precisar do nosso ministério, até que você também tenha um igual. E aí você não vai precisar mais. Aí nasce outra poema. Vem cá, você acha que Jesus, quando falou: vou multiplicar os pães, 12 apóstolos, senta a galera, divide em grupinho de 50, dá os pães, depois recolhe os pães, ele estava querendo fazer cantina no final do culto? Não, ele estava treinando pessoas. E um dia eles não iam dar pão, um dia eles iam dar o pão vivo, e um dia eles não seriam mais grupos que davam comida, mas igrejas plantadas na face do planeta Terra. Vamos lá, gente. Então hoje você fala: eu sou líder de GC só. Tudo isso que você está vendo, chamado poema, começou com um GC 2007 na minha casa. Orlando, de novo, mesmo modelo. O modelo é bíblico, não é nosso. Então um dia eu era menino, mas agora eu estou buscando ser o quê? Apóstolo, mentor, guru, pastor, pai espiritual, dá o nome que você quiser. Não estou falando de nomenclatura, eu estou falando de fundamento. Mas para chegar nesse nível de maturidade, existe uma caminhada. Repete comigo: existe uma caminhada. Então o primeiro nível de todo pai, mãe, líder deveria ser tutor. Quem é o tutor, gente? Olha lá, ó. O tutor tem que treinar essa coisinha linda para ele não morrer.
Por 6 anos ele só quer morrer. Lá em Orlando, gente, você nunca vai ser assaltado, mas o jacaré pode comer você no seu quintal. O cara não pode ver um lago que ele quer nadar. Aí a segunda coisa que você ensina, né? Nadar para não morrer afogado. E você leva num lugar chamado Gatorland. É muito melhor você levar o seu filho quando você for para a Flórida na Gatorland do que na Disney. Porque na Gatorland eles vão brincar com jacarés, crocodilo, alligator, e eles vão aprender como escapar. E teve uma menininha na idade do Mumu que o jacaré grudou ela. A hora que grudou, ela enfiou o dedo nos 2 olhos, ele soltou. A menininha dando entrevista. Um cortinho aqui, 2 pontos. Ela foi comida pelo jacaré. O que você fez? Um dia eu fui na Gatorland e eu enfiei o dedo nos olhos do jacaré, ele soltou. A minha sogra vive apavorada. Cuidado que o jacaré vai comer ele. Eu falei, mas se nós voltar e alguém vai assaltar nós, e se não for assalto à mão armada é com impostos. Não sei se eu tenho medo do jacaré ou dos políticos, sogra. Me ajuda. Para ser tutor, irmão, você só vai ensinar o seu filho a não morrer. Não lambe a tomada, rapaz. Solte esse celular, ainda não é o tempo. Nem só de açúcar viverá o homem, mas de todo o brócolis que sai da floresta de Deus. Você vai ter que fazer muita coisa. Irmão, tutor não vive. Tutor está em alerta. E eu não sei se você sabe, todo bebê, ele tem narcisismo primário. O que é isso? Ele é o centro do planeta. Só não é patologia porque ele não sabe. Mas ele faz assim, estou com fome. Fiz cocô, fiz xixi, quero dormir, e todo mundo sai correndo. O peito da sua mulher agora é só do menino, e você ama o menino. Ai, que beleza, nunca mais você viu ela sem roupa. O seu filho vê ela de 20 minutos, tem uns gordinhos, bebê gordinho aí, 20 minutos tá lá na teta e você não vê mais nada. Aí vem no culto de casais orar para ver se vê de novo. Essa é a pior luta que existe. Pior. Misericórdia. Gente, nessa fase, o líder, o pai e a mãe, é tutor de 0 a 7 anos. Ensinos elementares, básico da vida. O liderado, o filho de 6 anos, meu filho Mumu, vive pelo instinto. Repete comigo, vive por instinto. E pela necessidade imediata. E pela descoberta. Agora, gente, isso aí faz sentido em alguém de 6 anos, né? Imagina um marido assim. Imagina um marido que vive pelo instinto. Pela necessidade imediata. E pela descoberta sensorial. É gente que tem que sentir. Esse povo tudo vira pentecostal. Quero sentir a presença de Deus. Se está lá em outra religião, é espírita. Esse tem que sentir. A Bíblia não é suficiente. O ensino não é suficiente. Se eu não sentir, eu não fico com meu marido. Se eu não sentir vontade, pastor, você tem vontade de escovar o dente todo dia, ir na academia, comer comida? Não, tem coisa que a gente faz sem sentir vontade mesmo. Faz só para fazer a manutenção. Agora aqui está tudo bem, o Mumu tem 6 anos, quando eu penso que ele está aprendendo, ele desaprende. E narcisismo primário não é patologia. Freud, quando fala disso, lá em 1914, ele está dizendo assim: o bebê é o centro do mundo até que ele seja educado. E quando você educa o bebê, você não mima o bebê. Começa, ó, sai da cama, filho, volta para a sua. Mas eu vivi aqui. Vaza. Mas por que vaza, papai? Eu te amo. Não, mas um dia você vai trair nós. Você vai casar com uma mulher e vai embora. Vai sobrar eu com a sua mãe. Então se você não vazar agora, vai sobrar quando ela for velha. Sai daqui agora que tem que sobrar ela agora. Quando acabar testo, filho, não adianta você sair daqui. Daí você pode voltar para cá. Quando tiver com 55 de testosterona, vem aí, filho. Eu virei o Papai Noel, só sirvo para... Falei que não devia aqui. Gente, direcionamento total é o que essa criança precisa. Ela vive do instinto.
Ô gente, eu estava brincando com a Marjorie, minha sobrinha, minha penúltima sobrinha. Teve uma hora que ela deitou em mim assim, e ela veio me dar um beijo e resolveu pôr a língua para fora. Gente, lamber minha cara. Mano, essas crianças são doidas. Mas elas vivem por instinto, é que deu vontade. Você consegue entender isso, gente? Quem vive por instinto é animal. E sem regras, sem leis, sem fundamento, e sem doutrina, e sem cristianismo, essa criança vai crescer toda zoada. Então criar cercas e bases, chamada fundamento. O tutor não explica tudo, ele protege e aponta o caminho. Meu filho está começando a parar de precisar ser protegido e começando a fazer perguntas. É uma fase melhor. Ele está arrumando para a pré-adolescência. Mas pergunta tudo, irmão. Mas fala. E você fala, meu Deus, eu reclamava da mãe que falava, mas agora tem um filho que fala também. E cara, e quando é o terceiro filho, você fala, bicho, eu já passei por essa fase. E quando você faz que nem eu, um filho a cada década, você fala, mano, eu sou louco. Por que já não fez 3 coisas de uma vez já, velho? Por que tem que aprender de novo? Um era fralda de pano, o outro era hipoglós, o outro já é tudo. Já passa o Dyson, já limpa, já sai a pomada, é impressionante. Já tem IA que cuida do seu filho, é um negócio fora do comum. Agora no casamento, gente, essa fase é quando um dos cônjuges está infantilizado no comportamento, agindo por impulso. O outro precisa tutorar com paciência, estabelecendo limites claros até que haja maturidade. Ei, tem mulher, fica de malzinho com o marido, larga ele de castigo daquele trem lá, só para castigar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, santas irmãs do Senhor. Todo vácuo de uma mulher cabe outra. Não tem cara que vai trair quando ele é arrepiado pela esposa. Não sobra nem o pó. Se alguém der uma olhadinha para ele, vai falar, que nojo, não aguento mais. Agora um cara largado no vácuo porque a esposa tem um instinto. Ai, tô achando que meu marido está jogando ele no lixo. Você infantil está presa em algum lugar antes dos 6 anos de idade. Talvez está querendo a atenção que seu pai não te deu. Talvez está querendo a chinelada que a sua mãe não te deu. Eles criaram você na bolha do Kiko e da dona Florinda. Vamos, tesouro, não se junte com a carentalha. Aí você fica achando que você é o mega tazo de ouro Mano, tem marido que precisa chegar assim para a esposa. Amor, você é a mais produtiva do mundo? Ela vai responder, você é mulher troféu? Você é então por que você está negando? Eu sou casado com você, eu te amo. Que você está negando o quê? E o contrário também. Maridos que vivem por instinto, quase que um instinto selvagem. Gente, você não tem noção. O caso que a gente mais teve que aconselhar, o caso mais insignificante que a gente teve que aconselhar na igreja, você não vai botar fé. Homem que não toma banho. É o caso número 1 disparado. Às vezes vem um cara meio com um cara assim de tô devendo, a mulher meio injuriada, e fala, irmãos, o que está acontecendo? Pastor, em nome de Jesus, esse cara quer fazer as coisas comigo, mas nem banho ele toma. Cara, que nojo, velho. Mano, eu desafio qualquer cara cheirar a minha meia, bicho. O dia que minha meia cheirar chulé, cara, eu tô descasado. Porque minha mulher ama coisa cheirosa e eu também. Cara, foi a pornografia que disse que alguém gosta do cara que tá lá cortando no meio do mato, suando, aquele caldo grosso de suor. Foi pornografia que disse que mulher tem fantasia com isso. O romance jamais disse isso. Romance é Paris, romance é perfume, romance é cheirosinho. Vamos lá, alguém, gente, tô maluco? Aí você é evangelicaço, nossa, porque ele está pregando isso. Porque os pastores não pregam isso. Está cheio de crente bom de Bíblia, orando em línguas, que não transa mais, com o casamento rebentado, traindo pelo Instagram. O sangue de Jesus tem poder, gente. Alguém precisa dar aulinha básica de casamento e família. Vamos lá. Não queira ser espiritualzão, mano, porque a confissão é uma mulher que está cansada de igreja. Filhos que chama todos os nomes de patriarca, mas vão ser desviados.
Vamos lá, alguém, gente. A pior coisa que você pode viver no seu casamento, dentro da sua casa, é o oposto do amor. E o oposto do amor não é um ódio. Um amigo chamado Jerônimo Telmo, ele falou isso para mim, e eu falei, mano, ele tem toda a razão. Um dia ele me disse assim: Leandro, você sabia que o oposto do amor não é um ódio? Eu falei, não sabia não. O que é o oposto do amor? Ele falou, indiferença. Por que você viu um mendigo na rua esses dias e não ajudou? É indiferente, mano. Por que tá vindo as eleições aí e você não tá nem aí? Você tá indiferente. Tem alguns que estão lutando tanto, mano, que tem Copa do Mundo esse ano. Vocês te avisarem, você não tá nem aí com a Copa, nem com a figurinha. E se eu fosse eu não tava mesmo, que isso aí não vai mudar a sua vida. Você precisa correr para mudar a sua vida. Só que quando sua esposa não tá bem e você é indiferente, você não está amando ela. Quando seu marido não está bem e você é indiferente, você não está amando o seu marido. Esse papo de ficar de mal 7 dias, quantos anos vocês têm? Ficar de malzinho 5 dias, qual a sua idade? Idade mental, idade espiritual. Lidera a igreja de mal com a esposa. Tem coragem de celebrar Santa Ceia com o casamento de qualquer jeito? Não pode. Está errado, gente. Que Bíblia, gente? Você comprou sua Bíblia na Shein? Não, cara, eu comprei aqui na lojinha da igreja, pelo amor de Deus, gente. O silêncio da indiferença é o caos de uma família. O silêncio da indiferença é um caos de um casamento. O silêncio da indiferença é o caos. E é por instinto que um homem decide ficar quieto. É por instinto que uma mulher decide ficar quieta. Porque eu não tenho nem intuição, muito menos sou intencional para resolver uma coisa. Eu não consigo conversar, então melhor ficar quieto. Isso é instinto. Sabe o que você está fazendo? Indo para a caverna. No tempo do homem da caverna, ele ia para outra caverna. Gente, homem e mulher de Deus, ele pega o fruto do Espírito, gozo, paz, mansidão, temperança, benignidade, bondade, domínio próprio, e vai lá e fala, amor, vamos conversar. E cada vez que alguém se arma, o mais espiritual desarma. Cada vez que alguém se arma, o mais espiritual desarma. O mais espiritual, gente, pede perdão primeiro. O mais espiritual quer conversar primeiro. O mais espiritual quer falar baixo primeiro. O mais espiritual não é quem ora em línguas. O mais espiritual é quem está pronto para restaurar o amor mais rapidamente. Aleluia, fala, ainda bem que eu vim. Aleluia. Gente, Deus é tão bom para mim que eu tenho um filho em cada fase dessa pregação. Então nem que eu não queira pregar isso, é só isso que dá para eu pregar. Então do nada o Mumu chega, pai, ele pega agora um porquinho da Índia, pai, vamos nadar com ele na piscina. Não, mano, você não pode fazer um negócio desse. Eu falo para alguém, gente, quem comprou esse diacho, some com esse bicho daqui, o cara vai matar o bicho. Ideia de 15 que comprou, não vai cuidar do bicho, porque ela vive na segunda fase. A segunda fase da vida, depois de instinto, é intuição. Ou você começa a gostar de suspense, de terror, ou de romance, ou de erotismo, mas você começa a gostar de alguma coisa que está ligada à fábula, que está ligada à história. Aí você deixa o TV Globinho, vou dar um exemplo mais antigo aqui, né? Deixa o TV Globinho e começa a assistir Sessão da Tarde. Sabe, você para de ver coisinha de criança e começa a ver coisinhas de sentir. Tudo que faz sentir, faz efeito nessa fase. Sentir atração, sentir tesão, sentir qualquer coisa que faz você sentir, você quer nessa fase. Por isso, você pensa que não, irmão, nossos filhos estão sendo erotizados. Cada vez que eles estão vendo um biquíni, uma dança, pouca roupa, já está sendo. Já está sendo. Não é quando está sem roupa que vai ser, já está sendo. Seu filho não poderia estar lá, você é tutor, você tem que estar de olho o que ele consome, o que ele assiste, o que ele vê, você tem que ver com ele, ou ele não pode ver. Segundo nível, o líder vira treinador. Você pensa que não, gente, mas você treina. Todo mundo aqui é coach. Você tem filho adolescente, você está treinando. Minha filha, você tem que ajudá-la na louça. E se você não fizer isso, você está criando uma mulher para casar com o vô caro.
Se você ensinar a sua filha só a ser linda, maravilhosa, cheirosa, bonita, gostosa, você está ensinando ela que ela tem que casar com o forcário. Mas se ela for casar com um tal batiano aqui, porreta, ou alguém que vai morar para os Estados Unidos, porque lá, irmão, não tem dinheiro para você contratar serviço humano. É você que faz. Eu já sou pintor, eu já faço manutenção de coisas, eu sou empregada doméstica, junto com a minha mulher. Nós não estamos criando nossos filhos adolescentes como treinadores, a gente está tentando ser amigo dos nossos filhos. Deixa eu te dar uma notícia: você não é amigo do seu filho, você é pai do seu filho, você é mãe do seu filho. E algum dia, para ser mãe e ser pai, não vai dar para ser amigo. Porque se eles quiserem o pecado e você, então o que importa é ser feliz, né? Cara, o que importa não é ser feliz, não. Presta atenção, eu comprei quase 100 picolés esses dias. Deu um negócio aí, eu comprei, estava uma promoção no Costco. Comprei 100 picolés, chamei minhas 2 netinhas e meu filhinho. Foram para a beira da piscina, eu dei picolé. Pega mais um, pega mais um. O que eu virei? O vozaço. O pai extraordinário. O Mumu já estava até... Papai, eu adoro açúcar. Pela veia dele corria rios de fogo. Já comecei a ter problema de casamento. Minha mulher olhou para mim e falou assim: cara, por que você fez isso? Falei: pare que também você gosta de açúcar. Daqui a pouco o Gu, né, mais polido: já está na hora de ir, filhas. Meio que, né, o vô vai matar vocês de diabetes, vamos embora. Agora me responda uma coisa: as crianças estavam como? Como? Muito feliz. Imagina você sacar uma cabeça de brócoli: agora toma isso. Presta atenção, nem tudo que te faz feliz é de Deus para a sua vida. Tem muita coisa que não te faz feliz nem um pouco, mas é tudo que você mais precisa para ser feliz de verdade na vida. Agora, eu fiz aquilo de vez em quando, beleza, galera? E até fiz para a galera entender que de vez em quando é dia de você meter o louco, mas o resto dos dias é dia de ser extremamente intencional e governar bem a sua vida. Meu filho também não é só de açúcar, meu filho ama frutas. E eu invisto na vida dele para ele gostar de frutas. Porque você não precisa ensinar ninguém a gostar do pecado e ninguém gostar de carboidrato, eles vão sozinhos. O treinador, o foco dele está numa criança de 8 até 18 anos, um jovem. Você vai ser treinador do seu filho nesse período. E o mais louco, que o seu filho vai começar a te desafiar nesse período. Vai descobrir que você não é o cara mais forte do mundo, nem é o cara mais inteligente. Vai descobrir que você não é a mulher mais legal. Os amigos deles têm pais muito mais legais do que a casa deles. A casa dos amigos é muito mais legal. A história, e aí nasce o que? A grama do vizinho é mais verde. Cara, nós vamos perder nossos filhos na adolescência. E tem muitas pessoas aqui me ouvindo, você não está preparado para perder o seu filho, você está criando ele para você. Porque a falta do seu marido e a falta da sua esposa faz você depositar toda a sua alegria e esperança no filho. E você está aprisionando o filho. Você devia voltar para o seu marido, você devia voltar para a sua esposa e deixar o filho ser de alguém. Então o treinamento é: deixa aí, mas fica de olho. Deixa aí, mas supervisiona. Deixa aí, mas vai ver se dá errado. Você precisa fazer. O seu filho agora não está cheio de instinto, ele está cheio de intuição. Ele acha as coisas e isso é fundamento para ele. Você lembra de você adolescente? Se trancou no quarto, onde achou que devia fazer alguma coisa. Gente, eu era adolescente um dia, estava entrando nesse negócio aí de... Um dia não tinha, fui lá e peguei orégano. Mano... Primeiro trago, velho, eu virei uma pizza portuguesa. Uma semana tossindo sabor pizza napolitana. Mano, eu senti de fazer isso. Vamos lá, alguém, gente, o que você já sentiu de fazer na adolescência?
Pior você que sentiu de fazer na adolescência e está fazendo até hoje. Oh, meu Deus do céu. Vou dar um exemplo, pornografia, cara. Começa naquele sentimento lá. Quantas pessoas você acha que a gente já atendeu que disse assim: eu não tenho prazer no meu cônjuge, eu tenho prazer sozinho? Quantas pessoas? Viciadas. Porque é a única coisa que traz prazer logo. A vida que ele encara é luta. Tentar fazer dinheiro é luta. Tentar se posicionar no mercado de trabalho é luta. E daí o que ele faz? Corre para o refrigério. Só que hoje essa geração não está praticando isso porque ela tem celular. Então dopamina barata, gente, é o vício mais alto das pessoas nesse exato momento. Dopamina barata. Ó, pega o seu celularzinho e começa a arrastar para cima. Tchu, tchu, tchu. Tem gente que nem consegue prestar atenção na pregação. Daqui a pouco abre o Instagram do nada. É vício. Nessa fase, a mãe, o pai, o líder, ele é um coach treinador. Eu tenho uma filha de 15 anos. Ela tem percepções, opiniões, ela tem vários sentires. É um monte de sentir tudo junto. Sentires de Salomão. Ela já sabe o que fazer, mas ainda não sabe por quê e nem como lidar com o que ela sente. Irmão, 15 anos, quando você tinha 15 anos, o mais legal é ver a Érica falando: a Radassa tá estranha. Amor, ela tem 15 anos. Eu falei: Érica, você era maconheira com 15 anos, para. Se ela descobre quem a gente era, tudo está liberado e não dá nada. Que nem que entrar o Beuzebu nela, ela vai conseguir ser o que você era. A minha mulher foi tão purificada pelo Espírito Santo, ela realmente esqueceu o passado. Mas eu ainda se lembro. Deus sabe o que vocês fizeram no verão passado, galerinha. Quer ver? Eu só falar uma palavra gatilho, você vai ver quantas pessoas vão rir. São Luís Paraitinga. Lembra até o louvor que tocava, lembra? Tô aqui, tô muito louco, eu vim aqui chapar o coco, lembra? Era a cançãozinha do busão, do chapa-coco aqui do chafariz. Fingindo agora que só canta música do Morada. Quer enganar quem? Gente, essa época não é só de treinamento, é de vários questionamentos. O filho bota você na parede com os questionamentos daquilo que ele sente. E ele tem uma poesia nascendo dentro dele, tem uma história de amor. Vai se apaixonar por algum garoto, o pai não vai deixar namorar, o que vai acontecer? Está impedindo um sentimento. Let it go, let it go. Daí viu a Ana, viu a Elza, mulherada tudo sozinha, que vai ter o sovaco cabeludo, porque nunca vai ter um homem. Aí elas ficam contra o pai. Aí fica contra o pai e vai ficar com um garoto. Aí se o garoto decepcionar, é 2 homens que decepcionaram. Aí agora ela é o quê? Filha espiritual da Simone de Beauvoir. Agora vai fazer uma UF e vai virar um rapaz. Tudo por causa do que eu sinto. Tudo por causa do que eu sinto. Gente, é muito assustador validar a intuição, mas confrontá-la com a realidade. Vai ser o seu desafio. O treinador não faz pelo atleta, ele prepara o atleta para o jogo. Você não faz pelo seu filho, você treina ele para o jogo. Você não pode repreender a intuição é da nossa natureza, mas você tem que configurar a intuição para a coisa certa do jeito certo. Quase toda hora meu debate com ela é: rádio, o que você quer vai acontecer, mas tem uma hora. Aí às vezes eu estou numa fila de um brinquedo, vai dar lá num parque, vai dar 1h50. O que eu faço? Parábolas de tio Lelê. Amor, quanto tempo nós vamos chegar no brinquedo? Ela olha no relógio lá, 1h50. Tem como nós furar a fila? Não, aqui é Estados Unidos, a gente pode ser banido do parque até preso. Então a gente vai ficar 1h50 aqui. Pegou essa chave, filha? Ela: que chave? Deus tem algum reloginho de alguma fila para você. Enquanto não chegar a hora, tudo que você fizer é fora do tempo de Deus, e não vai ser banido do parque, nem vai ser a polícia. É problema de pecado e maldição. Ela: credo, pai, nós estamos num parque, mano.
Ué, ela não tem um sentir dela? Eu também senti de falar isso. Então a intuição em todo tempo não é ruim. A intuição vai virar algo profético na sua vida quando você tiver convertido a Cristo. Porque Deus não fala com as pessoas se não for por meio da intuição. Você começa sentindo uma coisa, sentindo de abrir a sua Bíblia, sentindo de fechar a porta do seu quarto. Então, intuição não é ruim, mas ela precisa ser configurada, porque você pode sentir coisas loucas, você pode sentir coisas insanas. E os adolescentes são fenomenais de fazer isso, a gente já passou por lá. Você lembra quanta coisa doida você já fez? Mas se você não falar com seu filho, você vai dar para ele indiferença. E se você der para ele indiferença, você vai perder o seu filho. Você pensa que seu filho está protegido porque ele está trancado no quarto? Ele usa o telefone que você deu, com o Wi-Fi que você paga, com o 4G que você paga, para fazer coisas contra a vida dele, contra a sua família. Se você não sentir de entrar naquele quarto. Agora, Leandro, mas o que eu posso fazer? Entra na vida do mais jovem. O treinador é habilidoso em treinar, ou seja, o adulto treina a criança. Se você é intuitivo e sua mulher também é, a mulher olha no relógio, meu Deus, meu marido faz 15 minutos devia ter chego. Ela já começa a pensar um monte de coisa. Aí o marido, intuitivo também, já chega, meu Deus, cara, furou o pneu do carro, eu não vou nem falar que ela vai pensar que eu vou ficar armando alguma coisa. Ele também fica pensando o que ela está pensando. Daí ele chega, ela está olhando com uma cara meio estranha. Daí ele tenta ler a cara meio estranha e fala, mano, acho que eu vou direto tomar banho. Porque... Daqui a pouco ele sai e tá um clima, ninguém sabe que diabo que infernizou a cabeça dos dois, mas eles inventaram uma história que não existe. É duas pessoas que sentem. Aí vem na igreja e sente de ser profeta. Gente, cada gente louca que vem aqui, Deus tem uma palavra para você, você fala, me conte. A pessoa conta, mano, é cada coisa sem pé nem cabeça, todo dia chega. E você vai ver a vida das pessoas, eles sentem toda hora, só não sente de amadurecer. Vamos lá alguém, gente, diga aleluia. Então meus dois filhos até agora estão com problema, gente? Nenhum. Deus colocou isso neles. E se você for em 2 Tessalonicenses 5:23, você vai ver. Deus vai santificar a sua igreja no corpo, instinto, na alma, intuição, e no espírito, é a última coisa. Você é tricotômico. A Bíblia fala de anatomia humana e ela diz que nós somos tricotômicos, espírito, alma e corpo. Onde que se encaixa cada uma das coisas? No meu corpo está tudo que é instinto. A falta de instinto na gente tem nos dado depressão, tem nos dado TDAH, tem nos dado várias doenças psicossomáticas. Antes você era treinado para reagir, você era treinado para defender. O homem ia jogar futebol, pá, entrava no outro, era todo mundo treinado. Agora a gente joga beach tênis para não me machucar. Eu gosto de pickleball, não quero me machucar. Eu faço artes marciais sozinho, porque ela é inclusiva. Todo mundo é campeão aqui na nossa academia. Vem pra cá, parkour de Taubaté. O que acontece só em Taubaté, gente? A Poema tem que ser o avivamento da nação mesmo. Não é possível, tem que sair daqui uma coisa boa, gente. Quem tá comigo aqui? Gente, você entende? Tudo agora eu tô sentindo, eu senti. Não é errado, mas tem que ser configurado. Então tanto na vida do Mumu quanto na vida na rádio está certinho, não tem nada errado com eles. Eu que estou quase ficando louco nessa história, mas com eles não tem nada errado. Agora o terceiro nível, gente, é quando a Lília me manda uma mensagem. Foi um refrigério, Lili, muito obrigado. Quando ela me manda, pai, eu estou precisando de umas sugestões aqui. E uma tinha a ver com a vida dela, a família dela, a outra tinha a ver com a profissão dela e a outra tinha a ver com o ministério dela. Gente, que alegria. Quantos de vocês não podem pedir algo para o pai de vocês? Porque eles sabem muito menos que você ou tem muito menos fome que você.
Eles podem ter sido bem-sucedidos em outras áreas, mas não plenamente. Ele não pode te treinar. Ele não foi capacitado para isso. Por isso que eu estou falando para você de riqueza. Riqueza é quando alguém é igual ou maior que você, emancipado, não precisa de você, mas ainda quer contar com você. Você quer saber se é alguém bem-sucedido? Pessoas que não precisam de você, amam ouvir de você algum conselho, algum direcionamento, alguma palavra de afirmação, alguma palavra de conhecimento, alguma palavra de sabedoria. Gente, a minha riqueza ainda não está na Radassa e no Mumu. Pode ser que eu erre, pode ser que eles errem, mas com a Lilian eu estou bem sucedido. Não é uma vida perfeita, só que ela nasce no auge da minha droga, no auge da minha doideira. Era triste olhar para a carinha da minha filha e pensar: os meus amigos vão acabar com a vida dela se ela crescer no meio que eu vivo. Olha você, se o seu filho crescer no meio que você vive, ele vai casar com o filho de outro crente, que daqui a pouco está na base, daqui a pouco está no influ, e eles vão crescer no Senhor. Você tem noção do que a igreja de Jesus faz pela sua vida? Eu olhei para o meu meio e falei: cara, ela não pode casar com o filho de ninguém. Todo mundo vai arrebentar ela, vai destruir a vida dela. E ela casou com quem? Cara, com o cara que parece meu primogênito, chato do jeito que eu sou. O cara é legal em umas coisas do jeito que eu sou, muito xarope em outras coisas do jeito que eu sou. Tem dia que eu olho pro Gu e falo: mano, é ele que é meu primogênito, não é a Lilian. Ela casa com um discípulo, com outro cara que também foi treinado nessa casa. Agora presta atenção, nessa fase o líder, pai e mãe, se torna um amigo. Se nessa fase você é inimigo, irmão, errou, e dá tempo de rever esse erro ainda, não tenha medo. Eu não sei quantos pais já fizeram isso, mas eu já olhei para a Radassinha com 15 anos. Rad, tem alguma coisa que o papai fez que te machucou? Tem alguma coisa que você esperava do papai e que te feriu? Tem alguma coisa que você viu, ouviu de nós e te machucou e hoje te trava? Aí o olho dela enche de lágrimas, ela fala: não, pai, não tem. Às vezes eu abraço o Mumu: Mumu, perdão se algum dia o papai foi bravo, ou algum dia o papai estava atendendo alguém na igreja e o papai não te deu atenção. Perdão, Mumu. Dele: ah, tá perdoado, pai, vamos na piscina? Eu falo: meu Deus do céu, só quero um perdão. Para que tem que inventar uma coisa a mais? Mas é uma criança cheia de sinapses, instinto, cheio de choque dentro do cérebro, fazendo vias neurais que daqui a pouco vão se apagar. Já a Radassa está sofrendo um apagão de várias vias neurais que ela não usa mais, e ela vai perpetuar aquilo que a marcou como trauma ou como educação e treinamento. Vamos lá, gente, você treina seu filho. Você diz para o seu filho que o seu filho vai ser muito melhor que você, vai mais longe que você, vai conquistar mais do que você. Você olha no olho do seu filho e diz isso para ele. Diga isso se até o dia de hoje você não disse. Vamos lá, alguém, gente? Você está feliz de ter vindo ou mais ou menos? O foco aqui, gente, é intencionalidade. Então a primeira coisa que eu falei com vocês foi instinto. Segunda coisa, intuição. E agora estou falando do apostólico do ser humano: intencionalidade. Tem gente que consegue ser intencional para fazer maldade, mas tem gente que consegue ser intencional para transformar a humanidade. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Nessa fase o líder, o pai ou a mãe, se torna um amigo. Minha filha de 29 anos já governa a própria vida. Sua filha de 29 anos já governa a própria vida. Seu filho de 29 anos governa a própria vida. Você chega lá na casa dele e você já vê que ele pegou você e virou Pro Max. Tem várias coisas que você ensinou, mas ele já faz muito melhor. Várias coisas que a sua esposa ensinou e ela já faz muito melhor. Gente, que alegria! Que alegria! Fica em casa e não vem morar no fundo de casa. Aleluia, gente! Ela vive pela intenção, propósito. Ela não precisa de você para sobreviver. Ela escolhe você para compartilhar a vida dela. Aqui é quando você vai viver parceria e aliança. Ser um conselheiro
Em lugar de repouso é um nível do ferro afiando o ferro. Agora, no casamento, o nível do governo pleno é quando o casal é uma unidade de propósito. Eles não estão juntos por carência, instinto, ou por medo, intuição, ou por tara, mas eles estão por decisão. Seu melhor casamento é quando você decidir estar casado. Se a sua esposa nunca mais poder ter práticas de intimidade com você porque ela teve algum problema de saúde, você continua marido? Cara, eu acho tão maravilhoso pessoas que continuam casadas quando as possibilidades não são mais boas. A minha esposa tem muitos furos na barriga, de colostomia, de operação, de outras operações. Eu já falei algumas vezes para ela: amor, você quer fazer uma plástica? Ela: não, essa aqui são as marcas que Jesus me deu. E ela me pergunta: isso aqui te aflige? Eu falei: de jeito nenhum. Todas as lutas que você teve, a gente teve e venceu, estão aí. Se você, por vaidade feminina, quer tirar, eu dou um jeito. Mas eu vou te amar veinha, vou te amar gordinha, vou te amar pelancudinha, eu escolhi amar você. Não é mais instinto, não é mais intuição, é intencionalidade. Gente, agora deixa eu te falar, se o casal for de instinto somente, vai virar dois animais. Se o casal for de intuição somente, vai virar duas pessoas que viajam na maionese. É uma fase de ajuste fino, onde o casal aprende a ler a intuição um do outro e treinar um ao outro e reagir com as crises um do outro. Minha esposa teve depressão por mais de 10 anos, tentou o suicídio por muitos anos. Alguns dias eu acordo e olho para ela e percebo que ela não está bem. O que eu posso fazer? Ficar mal também. Ou eu posso fazer uma coisa muito legal, que é o que normalmente eu faço. Coloco uma música que normalmente era aquela música nossa. Amor igual ao teu eu nunca. Cara, eu ponho a música e dou uma dançadinha assim pra... Amor que eu nunca vi igual. Ela olha e fala, ela dá uma risada assim: ai, Leandro, essa hora. Mas ela já não está mais com vontade de ficar triste. Daí, se ela fingir que tá bom, legalzinha a musiquinha, mas eu vou atrás. Amor que nos pede, amor que grudo. Grudei, irmão, o Mumu já vem. Ai, que legal, deixa eu participar também. Só que sabe o que ele está vendo? Como que trata uma mulher. Só que esse dia ele chegou na irmã dele assim, a Radassa estava marcando ele na bunda dela. Eu falei: não, velho. Mano, não faz isso. Pai, você faz sempre da mamãe. Eu falei: mano, case primeiro, rapaz. Daí eu contei uma parábola para ele: filho, que hora que você come lanchinho na escola? Na hora do recreio. Então, meu filho, vá para a escola, aprenda, quando bater o sinal você come o lanchinho. Tá entendendo? Dele: não. Eu falei: um dia você vai entender. Gente, quem está feliz ainda? Gente, o silêncio da indiferença é o caos de uma família. O silêncio da indiferença é o caos de um casamento. Gente, se você ficar quieto, você vai entregar. Mas deixa eu te falar o que acontecia comigo quando eu era intuitivo e a Érica também era. E às vezes a gente volta a ser, tá? Porque tá tudo aí dentro da gente. Sim ou não, gente? Sou só eu? Tinha dia que eu acordava com vontade de ter toda a atenção para mim. Carinho, atenção. Queria que meus filhos acordassem. Você é o melhor pai do mundo. Queria que minha mulher acordasse: ai, meu lindo. Eu queria ter casado com o David Leonardo. Eu acho: ai, meu lindo, minha linda. Eu queria que ela falasse assim. Mas às vezes ela fala assim: Leandro, tem que levar o Mumu na escola. Eu falo: credo, velho. Meu pai me acordava assim, mano. Leandro, acorde, vai, pai. Parece que o meu pai está aqui.
Será que eu casei com meu pai? Aí tinha dia que eu ficava injuriado com isso, sabe o que eu fazia? Sentava lá no canto, ficava emburrado, com cara de alguém vai dar atenção para mim? Vamos lá, gente, só eu que sou um homem que fazia isso, vai. Eu quero homens francos aqui falando aleluia. Quando você faz carinha de emborradinho para ver se a sua mulher te vê, vai, 1, 2, 3 e aleluia. Por isso que tem que subir a montanha mesmo, né, gente? Para aprender a falar o ru, né, a ru. Gente, quando eu percebi que eu fazia isso e que era intuição e minha mulher ficava lá assim, que também era, eu falei, mano, alguém tem que acabar com esse rolo. O que eu faço agora? Eu percebo que ela está carente, irmão, eu vou para cima, que nem um predador, já grudo ela, aperto, abraço, falo que vou levar o Mumu junto com ela, de lá eu já vou para outro lugar para a gente tomar um cafezinho, já era, irmão, já era. Mas quem vai ser intencional nesse casamento seu aí? Quem vai perceber que o outro está precisando de um abracinho e você vai lá dar um abracinho? Quem que está precisando? Quem está percebendo isso? Gente, a distância não é ausência, mas o silêncio é. Eu cheguei hoje na casa da minha mãe por volta das 10 da manhã, nós tomamos um café, 10h30 daqui é 9h30 da minha casa. Era a hora do quê? Meu devocional com a minha filha e com a minha mulher. Tomei café com meu pai, com a minha mãe, com o Léo, fui rapidinho pro quarto, abri a tela, morrendo de vontade de dormir, porque eu dormi só um pouquinho à noite, e a gente fez o nosso devocional. Hoje foi o joio e o trigo. Depois veio a explicação do joio e o trigo. E depois a gente assiste um podcast de desenvolvimento humano para melhorar a qualidade da nossa família. A gente entra nesse mesmo grupo que a gente debate o devocional e a gente debate os aprendizados. E assim eu estou ajudando minha esposa, minha filha, eles estão me ajudando a gente evoluir mais como ser humano. Porque de qualquer jeito você vai gastar esse tempo na rede social ou no Netflix. Então a gente vai gastar aprendendo uma coisa que vale a pena. Vamos lá, alguém, gente? Agora, onde eu estou? Quase 7.000 quilômetros da minha casa. E eu estou dizendo para você, distância não é ausência. Tem gente bem perto de você que está ausente, mas tem gente distante que está pertinho. Hoje deu para fazer um devocional gostoso, foi rapidinho, gente, meia hora. Até porque depois da parábola do joio e do trigo tem o quê? A explicação da parábola do joio e do trigo. Então não tem mais nada nem para falar. Se você leu e Jesus explicou, você quer inventar o que mais? Já tá bom. Agora, 7.000 km junto, quantos dias você acha que a Radassa não ficou no celular dela? Aqui no sofá, a Érica ali na cozinha e eu ali naquele outro cantinho. Pessoas perto, completamente distante. Hoje o mesmo celular que já nos amaldiçoou, nos abençoou. Pessoas longe, mas completamente perto. O nome disso, gente, não é instinto. O nome disso não é intuição. O nome disso é intencionalidade. Você é um ser humano inteligente e precisa decidir a partir de hoje que tipo de casamento você quer ter, que tipo de família você quer ter. Você decide em Jesus o que você quer viver. Vamos lá, alguém, gente? É uma decisão, não é sorte. Agora, gente, presta atenção, o erro de um líder, de um pai, de uma mãe, é ser um tutor omisso, tratar o filho de 6 anos como um amiguinho, dar açúcar para ele toda hora, dar tela para ele cada vez que ele quer você. Ô gente, psicologicamente falando, cientificamente falando, a neurociência fala, uma mulher hoje que aos 30 anos de idade fica fazendo dancinha de criança, para chamar a atenção de toda uma nação no Instagram, é porque ela queria fazer isso para o pai e o pai nunca viu. Ela queria fazer isso para a mãe nunca viu. Esses dias eu vi uma grande treinadora do Brasil de comportamento humano dando um testemunho. A filha dela disse assim para ela: mãe, eu aprendi hoje, por que eu falo tão rápido? Daí ela: por que, filha? Porque a senhora sempre está assim correndo e eu estou tentando falar com a senhora, então eu vou falando rápido enquanto a senhora corre. E mãe, eu não estou aqui te cobrando, eu estou curado. Quando você identifica uma coisa, irmão, não cobra uma pessoa,
libera essa pessoa, perdoa essa pessoa. Se ela for maldosa, esquece essa pessoa, entrega na mão do Deus vivo. Mas você precisa liberar, senão você fica preso na infância. Então hoje existem casais que são infantis, porque não tiveram pais governando suas vidas. Você não está fazendo infantilidade para o seu marido, você está fazendo para o seu pai na cara do seu marido. E o seu marido está tentando entender o que essa garota tem. Não senti de levantar da cama hoje. Tá beleza. Imagina se eu não sentisse de vir aqui hoje. Tem um monte de conferência, um monte de pregação. Como assim, velho? Que infantil é isso? Ah, não senti de pagar o IPVA esse ano. Não sente para você ver. Então não vem com essa história, não sentir de beijar ele, não sentir de ficar com ele. Você que escolheu o casamento, agora você faz a manutenção dele com perfeita intencionalidade no Senhor. Diga aleluia. Então, gente, o resultado vai ser uma criança sem base, sem calçamento, governada por instinto. Ô gente, não adianta você falar aqui que você não vai onde seus filhos não são bem-vindos. Talvez eles sejam só mal educados. Por que muita gente não quer ser anfitrião de GC? Me diz a grande resposta. Porque as crianças não têm educação. 90% das pessoas não querem abrir a porta da sua casa porque as crianças não têm educação. Gente, criança que não tem limite, criança que não tem segurança, criança que não tem provisão, vai ser um adolescente problemático. E com certeza vai ser um jovem desviado. Você precisa entender que a disciplina vai salvar a criança daquele narcisismo inicial e não vai permitir que ele tenha um narcisismo patológico. Todo mundo que está no centro e quer ser realizado virou um narcisista. Então, gente, um erro do tutor que não treina é gerar um adolescente eterno que morre para a vida na falta de direção do pai e da mãe. Gente, eu tive uma ovelhinha que a gente cuidou dela com muito carinho. E essa ovelhinha morreu com 48 anos. E a gente começou a cuidar dessa ovelhinha, ela tinha 40. E a mãe dessa ovelhinha tratava ele como um adolescente. Tinha dia que acabava o culto, ele chegava aqui para a gente orar, e eu falava assim: ô cara, tudo bem? Um cara grande, irmão, um cara forte. Ele podia pegar eu assim, coçar a costa comigo, devolver eu aqui enquanto a gente estava conversando. Pensa num bicho forte. Qualquer mulher que visse o cara solteirão falava: mano, é esse cara que eu quero casar. Ele chegava no final do culto: Lê, pode orar para mim? Eu queria surfar em Garopaba, minha mãe não quer dar dinheiro. Eu falava: mano, deve ser aqueles vídeos do Primitivo lá, né? Aquele gordinho, gente boa lá que aparece toda. Eu olhava assim, falei: lá. A mãe dele morreu, ele não durou mais 5 anos. Uma mulher que errou com um adolescente e ficou respondendo as perguntas dele para sempre. Quando foi embora, ele não tinha mais resposta. Ele não podia pensar sozinho. Ele não podia decidir por si só. Ser treinador, irmão, é saber que você está treinando sua filha para casar com alguém, está treinando seu filho para casar com alguém. Gente, eu já tive discussão com o Gu, meu genro. Achei super legal, a Lili ficou do lado dele. Qual foi meu discipulado a vida toda dela como adolescente? Se um dia eu brigar com seu marido, escolhe ele. Ele é você, eu sou só parente. No dia que a gente teve um arranca-rabo lá, que ele ficou meio assim, ela também ficou, eu falei, já até esqueci a briga, eu falei: que da hora, bem sucedido, Deus, obrigado. Obrigado. Como que o Senhor faz um drogado virar um treinador? Pelo poder da palavra de Deus e do Espírito Santo, cara. O que eu estou falando aqui não é uma técnica coach. O que eu estou falando aqui é que o Espírito Santo é uma fonte inesgotável de conhecimento, e a palavra de Deus é o manual da vida. Se você crê nisso aí e buscar, você vai desfrutar do que ela promete. Diga aleluia, pelo amor de Deus. Agora, gente, o erro do tutor centralizador, ele tentar ser o tutor de uma filha de 30 anos. Olha, filho, eu não acho que você tem que fazer isso com seu filho. Gente, com todo respeito e carinho que eu tenho pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha sogra, se eles fizerem isso dentro de casa, eu vou falar para eles: vocês não podem falar mais isso aqui, senão eu não vou deixar vocês virem mais aqui. A casa é minha, os filhos são meus. Vocês tiveram a chance de fazer alguma coisa para eu fazer quando eu estava debaixo de vocês como tutor, de vocês como treinador. Agora não tem mais jeito. Presta atenção.
Você sufoca a intencionalidade da sua filha. Quanta sogra é pior do que o Satanás. Ninguém precisa do diabo porque já tem uma sogra. Você manda no que sua filha vai fazer com o marido dela. A sua sorte é que ele não é macho alfa, é que ele é masculado, porque senão ele grudava a senhora pelo pescoço e falasse: velho do diabo, vai pro diabo que descarregue. Como assim? Tem mãe que manda a filha deixar o marido de castigo porque o marido não fez alguma coisa que a filha não gostou e linguarudo foi fofocar para a mãe. Ei, joga esse cara na mão do Espírito Santo para você ver se ele não vira homem. Agora você joga ele assim, ele vai virar, sabe o quê? Ele vai virar o cara que vai te trair, e você vai virar chifruda. Vamos lá, alguém? Será que tem um aleluiazinho miserável aí? Agora, qual que é o nosso alvo, galera? O objetivo de todo governo é deixar de ser necessário. Meu objetivo com o Mumu e Carrad é o mesmo, gente. Deixar de ser necessário. E um dia eles quiserem fazer uma pergunta para mim, talvez eu erre respondendo, talvez eu acerte, talvez eu responda só um pouquinho e eles respondam muito mais. Mas ficou estabelecido o quê? O final dessa história é um amigo desnecessário, mas um amigo. Porque o amigo extremamente necessário, provavelmente ele é abusivo com você, e você depende dele emocionalmente. Então não vem falar que é amigo, você é necessitado dessa pessoa. Está errado esse convívio. Agora, Leandro, dá um fundamento bíblico para a gente. Gálatas 4:1. O herdeiro, enquanto é menino, de nada se difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas ele está debaixo de tutores e curadores. Agora, qual que é o nosso alvo? Efésios 4:13. Até que todos cheguemos. Imagina a sua família toda falar: todos nós chegamos. Eu admiro muito a vida do meu pai e da minha mãe. Meu irmão não está aqui, o Lucas Barreto não está por aqui, a Larissa não está por aqui, mas quando a gente se reúne, gente, é muito folgado. Vocês não sigam o Instagram Família Barreto, pelo amor de Deus, que a Bruna que inventou aquela porcaria lá. Mas a nossa família, gente, é uma família bem resolvida e muito folgada. Nossa sexta linguagem do amor é sacanear todo mundo da nossa família. Se você não zoa, né, você não pode ser da nossa família. E, gente, é uma alegria porque todo mundo ama meu pai e minha mãe, está todo mundo bem, está todo mundo resolvido como família, e a gente quer estar junto. Sabe o que é isso? É um casal rico. Eles têm netos, eles têm bisnetos, e todo mundo quer estar na mesa deles. E agora a briga é se eles ficam nos Estados Unidos ou ficam aqui, porque tem metade da família lá e metade aqui. Imagina o contrário disso. Eu me lembro de ver o contrário disso. Eu tinha 6 anos de idade, eu fui no Zé do Pastel aqui no mercado com o Zé Barreto, pedi um caçulinha e um pastel. De repente um velhinho lá, e ele estava tentando comer o pastel, e ele fazia assim, ó. E daqui a pouco ele descia. Quando ele foi pegar o refrigerante caía. E eu fiquei assustado e disse assim: pai, ninguém vai ajudar ele? Daí o cara da pastelaria saiu do balcão, foi lá e ajudou aquele senhor a comer e beber. Eu falei: ninguém vai ajudar ele? Meu pai olhou para mim, eu nunca mais esqueci. Ele tem vários filhos, ele teve várias mulheres, um dos caras mais ricos dessa cidade, mas ele nunca foi pai e ele nunca foi marido. Esse é o fim de um homem que pensa ser rico. Eu estou vendo o fim da vida. Ainda eles têm muitos anos de vida, mas é a parte final da vida dos meus pais. Eu não sei quantos anos eles ainda têm, mas pensa num casal rico, netos, filhos, bisnetos, e todo mundo vai para a mesa e pede um conselho. Então você veio aqui hoje para aprender ser um treinador dos seus filhos. Contudo, você pensou que era só uma pregação para pais? Você nunca vai ser esse treinador se você está travado num instinto. Você xinga por instinto, dá coice por instinto, briga por instinto, encana por instinto, e diz que o instinto é o Espírito Santo. Eu lembro um dia que uma moça feia da nossa igreja, para toda mulher bonita que entrava aqui, ela olhava e falava: eu senti que tem pombagira. Eu falava: meu Deus, eu senti que é inveja. Meu Deus.
Ela nunca viu a pombagira numa mulher feia. Chegava bonita, é pombagira. Eu falo, meu Deus, essa irmã está querendo desqualificar as bonitas, porque ela não era feia, mas ela era no meio. Você desclassifica as top, quem que você é? É o top. É autorrecomendação travestida de, olha, sentir do espírito que é pombagira. Gente, isso aí não é sentir do espírito. Isso aí está parado nos 15 anos de idade. Eu senti que aquela menina olhou comigo e mostrou a língua, e não sei o que. Daqui a pouco está na sua formatura, sua madrinha, e você tretava com ela quando tinha 14 anos, porque vocês eram duas loucas. Vamos lá, gente, estou falando bobeira aqui. Agora, como que você vai ajudar o seu filho? Como tutor. Seja tutor da sua alma primeiro, tutor da sua mente primeiro. Vem um instinto, claro que a gente tem instinto, gente. Pô, nós temos filho, um dia o nosso filho chega e fala, pai, tem alguma coisa de errado comigo, meu corpo tem uma parte do meu corpo que está ficando grande, o que eu faço? É instinto. Você vai fingir? Não fale isso, eu sou evangélico, pelo amor de Deus, gente. Vai aprender com o GPT? Seu filho sentiu, sua filha menstruou, vai lá comemorar. É a passagem de criança para o menino, é a passagem de criança para a menina. Celebra, os judeus celebram isso. O crente tem medo de falar desse tabu. Ei, seja tutor da sua vida. Sei que é difícil o pai falar de sexualidade com uma filha, às vezes até com um filho. Seja tutor, fala, porque isso é normal, isso é natural. A primeira menção não tem que ser da internet, a primeira menção tem que ser da educação que você dá. Mas você vai fazer para o seu filho aquilo que você conseguiu fazer em você primeiro. Cara, imagina você ter que confrontar caras que completamente são enfiadas em pornografia. Não tem como, isso é uma prática da adolescência, é da intuitividade misturada com o instinto. Tem pessoas que carregam isso para sempre, galera. Pelo amor de Deus, você precisa levar cativo a Cristo essa natureza adâmica. Isso é natureza adâmica pecaminosa. Isso é para ser vivido na intimidade com a sua esposa. Deus não vai conter isso dizendo isso é diabólico, mas Ele está dizendo, ei, eu dei tudo isso para você desfrutar do amor. Eu dei tudo isso para você desfrutar da aliança. Você entende que primeiro vai acontecer em nós. Gente, agora olha que louco. Quando você é instintivo, você ainda é biologia pura, automático, impulsivo. Marido que reage com ira ou com fuga. Porque os maridos, gente, ou é yin e yang. Marido é polarizado, ou ele vai para fuga ou ele vai para pau. Os maridos meio emasculadão, então tá bom, vou lá no meu quarto. Marido gay já foi, você nem viu. Agora o marido macho alfa, corintiano, treteiro, que tem que ir pro Legendários. Esse marido, o que ele tá fazendo? Tá pensando que você quer? Tá pensando que eu não dou no seio na sua mãe? Nossa, fala aí. Cara, até hoje o Gustavo, se eu ver ele falando assim com a Lília, eu vou ter que quebrar ele na porrada, tio. Depois eu peço perdão, mas como assim, mano? Vai pro instinto? Tem outro instinto aí, tem instinto em você, tem instinto em mim, tá no nosso corpo, irmão. O nome disso, natureza adâmica. Não se converte, mas tem que ser colocado no fogo do Espírito Santo. Vamos lá, gente. Eu quero xingar, tem hora, mas daí eu dou um aleluia. Tem dia que eu tô bravo, mas daí eu vou lá e oro. Agora, o marido se sente pressionado, explode ou ataca. Se isola ou foge. Busca prazer imediato. Gente, o que você acha que é cervejinha? O que você acha que é bebidinha? Não sei o que. É pão e circo. Você deixa uma nação se entorpecer de sexta a domingo, todo mundo volta a querer topar essa carga tributária toda. Dá um carnavalzinho pra galera, dá um feriadinho na Páscoa, dá uma Copa do Mundo e dá uma promessa que vai mudar com os próximos políticos. A gente é trouxa de novo. Gente, político nenhum vai mudar a sua vida e pastor nenhum vai mudar a sua vida, mas o que você faz com a palavra dos bons pastores na sua vida, isso vai mudar a sua vida. Você tem que sair daqui governando a sua vida, aleluia. Agora a esposa que reage, instintiva,
Ou ela faz controle ou ela faz crítica. Se sente insegura, ela pica o marido. Você sabe que esse neurocientista que fala dessas três coisas, ele diz que o instinto é como a formiga. A formiga só vai e trabalha, ela faz tudo hoje, amanhã e depois da manhã e ela nem pensa. A intuitividade já vem do macaco. Você já percebe que o macaco é mais inteligente, mas não é completamente. Ele não fala, ele não leciona, ele não prega, mas o macaco é inteligente pra caramba. A formiga vai reunir várias, tentar levar uma banana, o macaco, ó, come, joga no seio e dá risada. Ele sente de fazer. A mulher formiga, ela pica o marido. Como que pica o marido? Tem dinheiro para essas coisas, mas não tem bebê. Uma picada. Aí o marido formiga, o formigão, ele pica também a esposa. Chega, quando era namorado, era linda, agora cheira cebola. Pim! Injeta um dinheiro aí, tio. Leva ela pro dia de princesa e de lá vai direto para Batuba, Perequiaçu. Vai ser feliz, meu amigo, escutando Péricles. Tira o Cassiano e Jairinho do seu carro, vai escutar um pagodinho. Quem que vive, gente, cantando música do morado no casamento? Imagina eu, a Érica e o Brunão no meu quarto. Sai que é rolo, velho. Sai fora, eu quero um quid de abelha, quero a ferroada, não quero a picadinha da formiga. Me chama de zangão e me pica, senhora rainha. Sérgio Reis, né? Tem alguns irmãos aqui que podem ir embora escutando Sérgio Reis. Lembra daquele louvor? Não interessa a coroa, panela velha que faz comida boa. Gente, a intuição é um casalzinho de 15 anos dentro de casa. Vamos lá, alguém, gente. Será que temos isso por aqui? Alma, emoção, interpretação de sinais. Eles interpretam os sinais. Ela anda mais assim, ele tá brava. Às vezes ela tá com pressa. Às vezes o marido esqueceu o óculos, tá olhando meio assim, a mulher já interpreta: seu pai tá bravo. Tá nada, esqueceu o óculos, tá com 5 graus de miopia. A gente vai interpretando e inventando uma confusão. Vamos lá, gente, só eu que faço isso? Aí, gente, tem música que faz muito mais sentido do que louvor. Você já viu quando um cara fica na sala com um celular e a mulher dele foi dormir mais cedo? Você sabe a música que começa a tocar dentro da cabeça dele? Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico aqui sonhando acordado, buscando o antes, o agora e o depois. Agora, do nada, por que você me esquece e some? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Aí aparece uma piricrente lá: te vi na igreja. Esse dia uma irmã escreveu assim para mim: tem uma mulher da igreja paquerando meu marido. Irmão, você ia ver eu fechar o pau dentro de um culto. Se tiver um cara paquerando minha mulher, primeira coisa que eu vou jogar no cara daqui de cima é um microfone. Depois vou eu. Como assim? A irmã escreveu na minha caixinha: meu marido, tem uma mulher paquerando meu marido. Já paguei 5 vezes ela do Instagram dele e ela tá paquerando meu marido. Eu escrevi: como assim, irmã? Eu já fui e falei para ele. Aí ele deu uma risadinha assim: nada a ver. Instantaneamente o Espírito Santo falou comigo: ela tem 15 anos e ele também. Eles estão no recreio, no Estadão. Dela tá meio assim que ele não tá muito nela. Ele tá meio assim que ela não tá muito nele. Daí aparece uma louca doida lá, sabe? A Rosana, como uma deusa, sabe? Sempre aparece um satanás assim, achando que é uma deusa. Aí ela é o motivinho deles ficar trocando o quê? Ciúminho, picadinha. O formiguão, a formiguinha, isso é preliminar, irmão. Tem muita gente que começa assim, depois se resolve como? Vai lá pro jiu-jitsu, né? 6-2 lá no octógono, aí resolve. Tem um monte de gente que acha. Sabe por quê?
não te avisaram, mas você tem 15 anos mentalmente falando. Você não amadureceu ainda como homem, não amadureceu como mulher, é briguinha. Gente, eu vi a cena, aí eu gravei um vídeo, coloquei tudo que ela escreveu, gravei um vídeo e mandei. Muito legal, ela curtiu. Pelo menos ela não ficou brava, né? Ela curtiu, eu fui franco, do jeito que eu gostaria que fosse comigo. Só que me assustou é que mais umas 150 mulheres curtiu também. Eu falei, meu Deus do céu, esse tiro foi louco, hein? Acertou de uma vez só 150 moças. Sabe o que é isso? Não é que tem 15 anos, é que vive por instinto, vive por intuição. Sabe, é insegurança, caras e boca, esposa pisando em ovos, marido não sabendo o que falar, rejeição do pai reflete no marido, falta do pai reflete no marido que tem problema com a mãe. Gente, pelo amor de Deus, aí ele fica inseguro e ela faz drama. Agora olha só, a intencionalidade precisa tomar conta do nosso coração. Eu me lembro de dias que eu cheguei e falei assim, Érica, é o seguinte, faz carinho em mim, nem que seja na marra, porque eu preciso. Dela, como assim, Leandro? Tá carente? Já esfreguei o meu corpo dela, estilo gato. Comecei a fazer, sabe? Tipo Olodum. Dela, cara, o que você tem? Ela foi meio que quicando assim. Falei, ripa lá pra fora, furando ninhos. Cara, falei, Érica, você não precisa? Não preciso. Falei, então beleza. Então você deve ser o homem da relação. E eu só posso ser a menina. Faz o que você quiser de mim, então. Vai, Érica, hoje eu tô podendo. Eu sou a menina? Dela, por que você está falando isso? Eu falei, vamos falar de outras coisas. Daí ela, às vezes você não quer passear comigo. Às vezes você não quer sair comigo. Eu falei, pra quê? E em Paris, pra quê? Pra você me dar um coice em Paris? Fica aqui mesmo, mais barato tomar coice aqui. Ela, credo. Daí eu falei, tá vendo? Já deu coice. É um casal cheio de instinto e cheio de intuição tentando conversar para ser intencional. Irmão, estou te dando a prática. Você quer mudar de vida, vai ter que sentar e começar a falar do que arde. A minha mulher fala que gosta das coisas, mas ela não me conta o que ela gosta, como é que eu vou saber? Eu pelo menos fui lá e falei, faz carinho em mim. Irmão, se eu chegar no hotel, tiver banheira, eu entro na banheira, peço uma champanhe e peço uva. Falo, Érica, vem colocar na minha boca. Aí ela fala assim, cara, o que você tem? Eu falei, Salomão fez isso 999 vezes, eu só estou fazendo essa. Eu só estou fazendo essa, pelo amor de Deus, vai. E não me venha com cidra cerezé, que quem gosta disso é pomba gira, brincadeira. Ô galera, vocês não conversam? Vocês não falam do que você é carente, do que dói? Falar é ser intencional. Falar é ser intencional. O homem governante que atingiu a maioridade, ele vive agora pelo espírito, pela decisão, pelo propósito e pela autoridade, não pelo autoritarismo. Ô gente, deixa eu ser franco com você, eu fico 10 dias no Brasil. Como marido, ontem, antes de ontem, vamos sair, vamos no restaurante gostoso, depois vamos no Candaraçubi, Cantarabanácia. E quando eu voltar, a mesma coisa. Não me pegue com a camisa do prefeito, né, da última eleição. Imagina sua mulher te buscar no aeroporto, você fica 10 dias fora, lá aparece a camisa Júnior Ortiz. Pode descer do carro que eu vou de Uber, pelo amor de Deus. Gente, quem que merece? Chego em casa, tem uma musiquinha, tem uma comidinha, eu falo, essas mesas de intencionalidade tá funcionando. Gente, parei de ficar assim, ó, para ver se ela me dava. Vai, pule, cachorrinho, te dou um biscoitinho, sai fora. Aí sabe o que esse neurocientista diz da segunda fase? Macaco. E da terceira fase, um homem governante. Aí hoje a gente tem um código.
Para a gente entrar na vida da Radassa, o que a gente tem que fazer, gente? Ela vir para essa pregação ou a gente ir para o mundo dela? Tem dia que ela está no videogame jogando um jogo que eu não gosto. Eu vou lá jogar o jogo que eu não gosto. Porque o adulto entra no mundo do adolescente. Quem é o adulto da sua relação? Tem um monte de irmão super adulto, sabe, pastor? A minha esposa. Vai lá, adulto, entra na vida dela e faz ela crescer. Vai lá, adulta. Você não é adultona? Ai, meu marido, pastor, o sangue de Jesus. Você que escolheu. Ou adultona, faz ele crescer. Dá moral para esse cara, a mãe não deu, dá você. A mãe não ajudou, ajuda você. Você entende? Aí ontem eu falei, Érica, o que você fez ontem, a hora que eu vim? Ela assistir Friends. Eu falei, curva de rio, tia. Que coisa de mocinha. Tem gente aqui que tá tudo bem se assistir Friends, tá na idade. Falei, você assistiu Friends e como é que foi? E ela, ai, muito macaquinho e formiguinha. Eu já entendi. Porque o que eu estou pregando para você aqui hoje, eu estava estudando com ela ontem. Eu falei, nossa, macaquinho e formiguinha. Ela, macaquinho e formiguinha. Eu falei, então agora é só açuquinho e bananinha. Ela falou, pior que é. Uma vida perfeita que não existe para adolescentes universitários. Aí por que você tem 60 anos e gosta de Friends? Porque você é adolescente. Sua idade mental é adolescente, sua idade espiritual, adolescente, vivendo por instinto ou vivendo por intuição. Mas você não vai sair daqui do jeito que você entrou, em nome do Senhor Jesus. Você vai sair daqui entendendo o último I da neurociência, intencionalidade. O que eu quero colher da minha filha Radassa daqui 3 anos? Ela diz que quer casar com 18, ela tem 15. Trabalhar ela para isso, estou trabalhando. E quanto mais cedo casar, melhor, que eu fico sozinho, mais jovem com a minha esposa. É isso que eu quero, ó, vaze todo mundo. Casa cedo mesmo e me deixa em paz. Eu quero isso, gente, não estou brincando. Nossa, como é que ele fala isso? Você fez um ídolozinho ou um filho? A minha Bíblia diz que nossos filhos são flechas polidas, escondidas numa aljava, esperando a hora dos pais que são arco atirar. Se você for arco torto, você vai atirar para fora. Você já escolheu o time de futebol do seu filho, a religião do seu filho. O que mais que você vai escolher para o seu filho? Então, gente, marido é um sacerdote. Ele reage ao caos para estabelecer paz e governo. Ele decide em amor servir. Todo homem que está aqui, cara, ou você é um animal e vai usar tudo e todos para o seu prazer, ou você é um governante e vai servir tudo e todos para você estabelecer um governo, uma herança. Você não tem outro caminho. O homem é um ser abusivo. O homem condenado pela esquerda existe, e é a natureza adâmica caída sem o Senhor. Mas o homem governante, ele não é de direita. Ele é nascido de novo, e o que ele faz é estabelecer herança e legado. Deixar herança para os meus filhos, qualquer cara que tem dinheiro pode fazer, mas deixar legado e uma sucessão é fazer de mim e de você homens ricos verdadeiramente. Você quer ser rico, irmão? Queira ser um coroa bem sucedido que virou guru da sua família. Quando você for um paizão espiritual da sua família, você é um homem bem sucedido. Senta que nem um pachazão. Zé Barreto senta lá em Orlando, fala assim, Érica, quero um café. A Érica vai lá e faz um café. Ô Érica, hoje eu quero comer um salmãozinho. A Érica vai lá e faz o salmãozinho. Daqui a pouco ela fala para ele, quem é a sua melhor nora? Daí ele fica sem graça, porque ele também tem a Raia e a Bruna, que são tops. Érica, fale seu José, senão não tem mais salmão. Daí ele eu amo você. Isso é ser bem sucedido. Imagina alguém falar, não quero ver aquele maldito nem pintado de ouro. Imagina ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então esse é o governo que Deus propôs para você. E o resumo para você que não entendeu a pregação até agora: instinto é para sobreviver, é coisa de animal. Intuição é para sentir, é o nível da alma, é sensorial. E intencionalidade é para governar aqui na terra como é no céu. Gente, eu tenho aprendido aos 46 anos, sentar e falar, amor, vamos lá. Tudo você tem para dizer essa semana de mim. Cara, aquela menina não me perdoa. Ela vem mesmo. E essa semana foi muito legal. Eu comprei uma bolsa que ela não queria.
mas eu não sabia. Fui lá numa loja legal, bacana, nem conta pra ela, tava com 50% de desconto. Eu falei, essa é a minha chance. Comprei uma bolsa top. Cheguei pra ela assim, falei, e aí, o que você achou? Daí ela, na hora, né, o meu intuitivo aflorado, eu já olhei pra cara dela. Cara de nojinho, fiquei pensando na minha cabeça. Nojentinha? Nem parece que era pobretona de Taubaté, que era de nojenta. Fui no Orlando Outlet, comprei uma bolsa da Tumi pra ela. Daí ela olhou com cara e eu intuitivinho assim. Dela, você não leva mal? Aí minha intuição já fez assim, não levo. A palavra branda calma o furor. É muito legal essa bolsa. Mentira. É muito legal, mas acho que não combina comigo. Você vai levar mal se eu for lá e devolver e pegar o dinheiro? Que lá pode? Falei, pode ir. Daí tirei mais 100 e falei, tá. Que não vai dar para comprar porque estava na promoção. Falei, então pega mais esse e compra alguma coisa que você queira. Não pode ser bobo, irmão. $100 não vai mudar a sua vida, mas pode ferrar seu casamento. Você já deu. Daqui a pouco, gente, está na hora de eu ir pegar o avião dela. Ela lembrou que ontem eu tinha falado, quero comer um bolo da sua mãe, bolo formigueiro. Daí ela aparece com um bolo. Falei, que isso? Eu fiz para você, você vai viajar. Aí eu olhei pro bolo, gente, tava com uma cara estranha. Aí o meu intuitivo disse, desconto que ela fez com a bolsa, sabe? Meu instinto, pega esse bolo, pá! Graças a Deus a psicologia nos salva dos demônios. Fala que é pensamentos intrusivos. É diabo, gente. Aproveitar que eu não sou psicólogo. É o Satanás esse sentimento aí. Não tem nada de intrusivo, não. Aí eu olhei pra ela assim e falei, posso falar a verdade? Te cortou o bolo, assim. Não tava da cor do bolo da mãe dela. O bolo da mãe dela é muito melhor. Cortou o bolo assim. Daí eu peguei o bolo, comi. Como eu sei que ela é intuitiva também, ia ler minha cara, eu comi. Não sou bobo, gente, eu só quero beijar, eu não quero mais nada, não quero rolo, gente, eu quero beijar. Aí eu comi, ela também comeu. Daqui a pouco ela falou assim, legal da Érica, tem que aplaudir. Ela é franca até quando o bagulho é ruim pra ela. Ela olhou pra mim assim, o que você achou desse bolo? Falei, que casamento maravilhoso, gente. Porque por instinto você já sabe o que ia dar a bolsa e o bolo, sim ou não, gente? Eu ia ficar daí dia aqui de mal. Não vou aproveitar que eu não estou no mesmo país, não vou responder. Não vou perguntar, precisar de dinheiro também não dou, porque ficar regulando aquilo, eu regulo isso. Carteira é minha. Porque assim que o homem instintivo e intuitivo, ele age. É, moça? Então você vai travar eu aí na chave de perna? Não, também não vai ter, não vai pingar nada de Pix. É assim, gente. É assim, um monte de casamentinho tosco, ridículo. Se aparecesse no Netflix, era piada. Daqui a pouco ela falou, Lê, fala a verdade do bolo. Eu falei, amor, vou descobrir a bolsa. Aí ela começou a dar risada. Você não gostou da bolsa? Ela, não. Falei, o bolo tá pior que a bolsa. Ô galera, falamos coisas altamente complexas para doido débil mental. Você tá entendendo? Quem tá falando aqui para você não é um cara extraordinário da cabeça, nem a menina que ficou lá para trás. É dois sobreviventes da sociedade, altamente disfuncional, completamente improvável, depressivo e drogado, que Jesus transformou para nós levantar nós dois por causa da bolsa e do bolo, sair na porrada, era normal. Isso era cultura. A cultura da favela, a cultura do gueto, a cultura de nós. Nós não era igual o Xandão da quebrada da Independência, nós era, irmão. Tree Mary Park, velho. Nós era bagulho louco, você não está entendendo, presta atenção. Nós apenas nessa conversa teríamos brigado e ficado uma semana sem se falar. Vamos lá, gente, só eu que tenho esses problemas aqui, diga aleluia. Aí ela me abraçou. Falei, Érica,
47 anos, ainda não aprendeu a fazer bolo. Volte lá para sua mãe te ajudar. E a minha sogra é o guru do rango. Tudo que a gente vai fazer de comida tem que ligar para dona Janete. Sabe o nome disso, gente? Riqueza. Uma senhora que luta com câncer há 7 anos. Toda vez parece que ela vai, ela volta, ela não morre. Minha sogra é o Highlander parte 7. Teve uma época que eu olhei para ela, ela estava verde. Eu falei assim para minha família: gente, vamos se despedir dela todo dia, todo mundo junto, porque dessa vez ela vai. Mas começamos a orar. Em vez de se despedir, a gente orou. Daí a gente ficou vendo ela todo dia, orando todo dia, orando todo dia. Pronto, tá aí minha sogra de novo. Esse dia operou uma catarata, operou outra catarata, enxerga mais do que nós. Aquilo que a gente não vê, ela já viu. E cara, você sabe o que é isso? Uma senhora rica. Quantos ricos nós temos aqui nessa igreja hoje? Vamos lá, alguém, gente? Quantas pessoas ricas? Leandro, eu ainda não sou, não tenho filho. Tá, mas você ouviu a aula da sua vida. A aula que eu queria ter ouvido com 19 anos, meu amiguinho, você ouviu. E na moral, por favor, assiste essa ministração mais umas 3 ou 4 vezes e escreve, cara. Anota. Por favor, presta atenção para eu finalizar isso para você. Qual é a área da sua vida? Fecha os teus olhos agora. Qual a área da sua vida que você acha que pega mais? Seus instintos, o jeito que você responde, o jeito que você fala, o jeito que alguém olha torto e você já fica bravo. São seus instintos selvagens, parece um animalzão, uma animalzona. Será que é nesse lugar que te trava? Talvez você já seja velho e aí você perde a linha, fica bravo, fala o que não deve, fala pelos cotovelos, faz fofoca. Ou talvez seja a intuição. Você é tão intuitivo, tudo você sente, daqui a pouco sonha, daqui a pouco sente, daqui a pouco tem revelações, e você até vê traição que não existe. Como que você é? Você é frio, morno ou quente? Frio é viver, gente, do instinto. O morno é ser intuitivo e essa intuição ser boa. Mas ser quente é ser apostólico. Chegou a hora de você governar a sua vida. Se você teve alguma prática instintiva na adolescência, ou intuitiva, e ela anda com você até hoje, hoje é dia do Espírito Santo te libertar. Hoje é dia dele transformar. Eu já vivi esse tipo de prática por muitos anos. Gente, eu fui travado nisso, eu fui ferido, eu fui machucado e eu machuquei. Eu não sei o que você viu, o que você ouviu, o que você sentiu, mas talvez isso tenha te travado. Talvez você está buscando na sua mulher o que você queria da sua mãe, buscando no seu marido o que você queria do seu pai, ou esperando que seu marido faça o que seu pai não fez, e você tem colocado nele um duplo peso, o peso de ser marido, que já não é leve, e o peso de ser pai, e ele não é seu pai. Ou talvez a sua trava é o seguinte: tudo que eu tenho são os meus filhos, Leandro, você não sabe o que eu passei no meu casamento, e agora você não quer ser tutor, você quer ser dono. Você não educou e não treinou e não catapultou. Vamos lá, gente, uma família disfuncional são todas. Por mais que eu tenha contado histórias bonitas sobre os Barretos, isso só aconteceu à medida que Jesus foi entrando e à medida que a gente foi decidindo ser intencional. Enquanto a gente não foi, tivemos vários problemas familiares. Mas quando a gente tem coragem de assumir que ainda há uma natureza adâmica em nós, ainda há um animal em nós. Quando a gente tem coragem de assumir: eu ainda sou meio adolescente, eu sou meio romanticão, eu sou meio carentona, eu sou meio bravona, eu sou meio mimadona. Quando a gente consegue falar disso com clareza para o cônjuge, ele passa a ter misericórdia ao invés de ter julgamento. E gente, ser perfeito não é ser intencional, mas é falar das imperfeições. Espírito Santo, eu gostaria de te suplicar nessa noite, nessa hora. Quanta gente maravilhosa aqui que podia dar muita aula de casais e família. Aprove ao Senhor me dar a oportunidade de falar hoje. Eu não estou falando como quem é o professor, mas como alguém que recebeu do Senhor aquilo que tem transformado a minha vida. E quero repartir com esses irmãos que estão aqui.
a experiência de levar cativo a Cristo toda a selvageria da nossa natureza adâmica, todo instinto, toda formiga. Quanta gente aqui, Deus, vive como formiga. Segunda-feira começa a trabalhar, repete tudo sem pensar até sábado, e depois vai vir a outra semana. Às vezes a formiga não é no relacionamento emocional, mas é no trabalho. Quanta gente só vai para a fábrica, copia e cola, pega e parafusa, não precisa pensar. Quanta gente escolheu uma carreira assim porque não quer pensar, não está vivendo, está só sobrevivendo. É uma formiga. A formiga sai, pega a folha, a formiga leva a folha para o buraquinho, a formiga estoca comida, e no inverno ela fica lá, e depois ela sai no verão de novo, e se alguém ataca ela, ela pica, e ela não precisa pensar em nada, porque ela faz isso no automático. E quem vive no automático vive uma vida de formiga. Você precisa dar um passo para ser mais macaquinho. Você precisa ser mais macaquinha, brincar um pouquinho na vida, se divertir, já que foi tão instintivo. Chegou a hora de ser mais intuitivo. Vai, pega um dinheirinho e vai para a praia. Pode tomar um sorvete, comer um milho verde, vai correr na praia, joga areia nos filhos, joga areia na esposa. Enfia o gelo na cueca dele quando ele estiver passando na cozinha, dá uma mordida no pescoço dela. Acabou a paixão? Acabou a aventura? A libido vai acabar, porque a libido ela anda muito junto com a fantasia. E muitas vezes a fantasia acontece de pessoas que não estão juntos e não são casadas. O casado tem a vida real, o cafajeste inventa a vida que quiser. A mulher que não vale nada inventa a vida que alguém quiser, e a fantasia traz libido. Quantas pessoas precisam voltar para o intuitivo? Ei, tem umas brincadeirinhas que vocês já viveram e já fizeram, que era muito bom para o relacionamento. Tinha umas conversinhas que você tinha e fazia, era muito bom para o relacionamento. Tem gente aqui que precisa mandar um áudiozinho hot lá para o marido no WhatsApp, para a esposa. A molecada tudo manda. Eles não deviam. E quem devia, não manda, não faz, não fala. Ei, algumas pessoas precisam voltar a sonhar, e sonhar é no campo da intuição. Existe instintividade, nem sei se existe essa palavra. Existe algo no seu instinto que vai fazer você ser alguém muito maravilhoso na prática da intimidade com o seu cônjuge. Meu Deus, amor, o que é isso? Nossa, mas eu tô com uma vontade de comer bolo formigueiro hoje, amor. Agora alguns, por ter vindo do simplismo, não fala, não conversa, não bate papo, e alguém tem que adivinhar. Aí temos dois seres humanos maduros, emburradinhos, cada um num canto da sala. Ou pior, cada um flertando com alguma coisa no telefone celular. Falar de tudo isso, irmão, é intencional. Minha vontade era chegar aqui e falar muitos versículos bíblicos para que vocês se tornassem casais mais espirituais. Mas eu acho que vocês são crentes e vocês recebem isso todo domingo. Mas às vezes uma cutucada dessa do Espírito Santo bem dada faz a gente perceber: eu ainda estou parado no instinto, ou eu ainda estou parado na intuição, ou eu estou pensando que sou intencional, mas na verdade eu sou autoritário demais. Quando a sua vida de discussões virar uma piadinha do bolo formigueiro com a bolsa feia, provavelmente você está atingindo uma maturidade maravilhosa no relacionamento. E aí você vai ter muita autoridade para olhar para o seu filhinho e ser tutor dele até que você vire treinador dele, e ser treinador dele até que você vire amigo dele. E deixa eu te falar, esses 3 níveis de liderança é para o mundo corporativo. Esses 3 níveis de liderança é para o mundo da liderança espiritual. Nós, quando ganhamos uma alma para Jesus, somos tutores. Nós, quando discipulamos essa pessoa e treinamos ela para virar líder, nós somos treinadores. Mas algum dia ele vira pastor junto com a gente o envia. Agora ele é um amigo, ombro a ombro, vivendo as mesmas coisas. Esse perfil de liderança, que primeiro é tutor e depois treina e depois vira amigo, é uma base de liderança para qualquer área da sua vida. Você pode ganhar dinheiro com isso, você pode ter uma família melhor com isso, você pode ter filhos melhores com isso, você pode governar melhor a sua vida com isso. Às vezes você fala: cara, mas eu nem venci os meus instintos ainda, como é que o Leandro quer que eu faça isso? Cara, lembra quem eu fui, lembra da minha história. Um drogado que cruzava desembargador, ou com medo de outros
noia que nem eu, ou com medo da polícia me pegar, mas pelo poder do nome de Jesus, a minha mãe e meu pai, que foram bons tutores e bons treinadores, intercederam por mim e não deixaram de investir a semente. Eu, como adolescente, deliberadamente fui para o pecado. Eu queria, mas mesmo sendo bem treinado, mesmo sendo bem cuidado, eu quis pelo pecado. Mas se você ensinar o caminho puro e reto que a criança deve andar, demônio nenhum pode segurar ela para sempre, porque a semente do Senhor vai crescer dentro dessa criança, vai crescer dentro desse adolescente. Então hoje você me ouve falando, hoje você me vê sendo educador de uma escola online. Quem você acha que fez isso? O maior de todos os tutores, o maior de todos os treinadores, o Pai dos pais, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso tem poder agora de expandir a sua mente e o governo da sua vida. Ele tem poder agora de expandir a sua mente e o governo da sua vida. Você vai se tornar, em nome de Jesus, aquilo que você nunca recebeu e aquilo que você nunca teve. O Espírito Santo de Deus está te dando hoje algo novo, algo fresco. Põe a mão no seu coração e pede para o Senhor hoje te dar sabedoria, te dar entendimento. Você não vai mais ficar no cantinho da sua casa desejando carinho. Você vai para cima e vai governar essa casa. Você vai sacudir esse marido e esses filhos. Você vai sacudir essa esposa e esses filhos. E essa sabedoria não virá de homens, essa sabedoria não virá de livros, essa sabedoria não virá de palestras ou cursos. Ela virá do Espírito Santo de Deus, virá da palavra de Deus, porque hoje Deus está fazendo mulheres maduras que vão vencer o instinto, que vão evoluir a intuição para a espiritualidade e vão governar aqui na terra como no céu. Você, homem, vai evoluir. Você vai sair do elementar. Eu luto contra desejinhos, eu luto contra vontadinhas. A vontade do Pai vai te alimentar e você vai vencer as vontadinhas. Você vai vencer o instinto, vai levar cativo a Cristo. Você vai confiar isso tudo, e isso vai se tornar uma intuição de espiritualidade, e você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor, até que chegue o tempo, e vai chegar a hora do recreio para muita gente, e vai bater o sinal, e vai chegar a vitória, e vai chegar a bênção, e vai chegar filhos, e vai chegar o casamento dos filhos, e vai chegar netos, e vai chegar bisnetos, e a sua casa será uma casa maravilhosa, em que o almoço do domingo será o almoço de quem reina aqui na terra como no céu, quem joga por terra o instinto, quem eleva a intuição e recebe do Senhor governo. Homens na terra como no céu, mulheres da terra como no céu, casamentos na terra como no céu, pelo poder do nome de Jesus. Aleluia, aleluia, receba isso. Vem Espírito Santo e derrama a sua sabedoria sobre esse povo, derrama a sua sabedoria sobre esses casamentos, derrama a sua sabedoria sobre as famílias, sobre os filhos, sobre a educação. Deus abençoa o Mumu, abençoa a Rádia, a Lília, a Érica, a minha casa, a minha família, abençoa a família Barreto, abençoa a família Poema, abençoa cada pessoa que está vendo isso online, cada pessoa que está aqui agora. Senhor, evolua os nossos instintos para o governo, a nossa intuição para a espiritualidade e a nossa intencionalidade para o governo apostólico. O Espírito Santo nos ajuda, nos ajuda. Ei! Deixa Ele fazer do seu casamento um diamante. Tudo isso não vem de nós, mas vem do sangue de Jesus. Vem do teu sangue. Tua graça superabundou e nos tornou. Seu casamento vai ser obra-prima. Em tuas mãos, matéria
somos obra-prima de Deus. Meu casamento, obra-prima de Deus. A minha vida, obra-prima de Deus. Meus filhos, obra-prima de Deus. Eu sou rico, bem-sucedido, porque Deus está fazendo de mim hoje tutor, treinador e governante. Tutor, treinador e governante. Primeiro o Espírito vai fazer em mim, e depois o Espírito vai fazer através de mim. Vamos cantar essa parte da canção. Vamos com fé. Que nada mais